Crescer e liderar, esse é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar. Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. Crescer e liderar, esse é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Te convido a acessar o meu site, fernandagonçalves.com, meu Instagram, eu.fernandagonçalves, e a maratonar todos os episódios deste podcast. E no episódio de hoje falaremos sobre a síndrome do objeto brilhante. Seja perseverante, pois o sucesso nasce na mente, no agir. Com esforço conjunto você vai conseguir. Seja muito bem-vinda, bem-vindo a mais esse episódio. Já pega a sua xícara de chá ou de café, a sua garrafa de água, quem sabe a sua taça de vinho, e vamos bater mais um dedo de prosa nessa semana espetacular. Sabe quando uma criança entra numa loja de brinquedos e ela quer tudo? O carrinho que pisca, a boneca que fala, o jogo novo, ela corre de um lado para o outro, atraída por cada objeto brilhante. No mundo corporativo, muitos líderes agem da mesma forma. É a nova metodologia ágil, a nova plataforma de IA, a última tendência, por exemplo, no TikTok. Eles querem adotar tudo, com medo de ficar para trás. Essa é a síndrome do objeto brilhante. Hoje vamos conversar sobre essa busca incessante por novidades. Pode ser muito mais prejudicial do que benéfica. E como podemos nos tornar líderes mais focados e estratégicos? Não me entenda mal, inovação é fundamental. O problema não é a novidade, é a reação a ela. O líder que sofre dessa síndrome não age por estratégia, age por FOMO, que em inglês significa Fear of Missing Out, que significa o medo de ficar de fora. Ele vê um concorrente usando uma ferramenta e já quer implementar, sem analisar se aquilo faz sentido para a sua realidade, para a sua empresa, para a sua equipe. Essa inovação reativa gera um caos silencioso. Primeiro, custa caro, porque não é só em dinheiro que a gente tem que pensar, mas em tempo. Cada nova ferramenta, cada novo processo exige uma curva de aprendizado que tira a equipe do seu foco principal. Segundo, gera exaustão. A equipe mal se acostumou com uma mudança e o líder já chega com outra. Isso cria um sentimento de instabilidade e cansaço, o famoso cansaço da mudança, tipo, não aguento mais mudar. E o terceiro, e talvez o mais grave, dilui o foco. Se tudo é prioridade, na verdade, nada é prioridade. A energia que deveria estar concentrada em resolver um problema real do cliente, por exemplo, é gasta em implementar a solução da modinha, do momento. Para combater essa síndrome, o líder precisa deixar de ser um colecionador de tendências e se tornar, na verdade, um curador de ideias. Um curador de museu não pendura todos os quadros na parede. Ele escolhe apenas as obras que contam uma história coesa e relevante. Para te ajudar a ser um bom curador, eu criei um filtro com 4 perguntas-chave que você deve fazer antes de se apaixonar por qualquer objeto brilhante. Preste atenção, líder. 1. Primeira pergunta, né? Qual problema real isso resolve? A pergunta não é o que isso faz, mas qual a dor nossa esse produto, essa ferramenta vai curar.
A solução é incrível, mas ela resolve um problema que nós de fato temos? Ou estamos inventando um problema para depois usar a solução? Às vezes a gente faz isso, né? Se a resposta não for clara e imediata, desconfie. Vamos para a segunda pergunta-chave. Como isso se conecta com as nossas metas principais? Essa nova ideia nos ajuda a atingir mais rápido nossas metas, ou nossas 3 metas inegociáveis do ano? Ou ela é um desvio, um caminho lateral bonito, mas que não leva ao nosso destino principal? Uma boa ideia na direção errada é uma má ideia. Terceira pergunta-chave. Temos capacidade para implementar isso bem? Temos tempo, dinheiro e, principalmente, conhecimento para fazer isso funcionar? Ou vamos implementar pela metade e criar mais um famoso elefante branco na empresa? Uma implementação mal feita de uma boa ideia é pior do que não fazer nada. E a quarta pergunta-chave. O que teremos que abandonar para fazer isso? Olha que pergunta inteligente essa, hein? Essa é a pergunta que os líderes reativos nunca fazem. O tempo e a energia da sua equipe são finitos. Ao dizer sim para essa nova iniciativa, a qual outra você está implicitamente dizendo não? O que será deixado de lado? Se você não souber responder a isso, o risco de sobrecarregar a equipe é imenso. Gente, olha como é importante a gente, no seu lugar, eu anotaria essas 4 perguntas. Qual o problema real isso resolve? Como isso se conecta com nossas metas principais? Temos capacidade para implementar isso bem? O que teremos que abandonar para fazer isso? Sabe, eu acho que, inclusive, eu entendo, né, que essas perguntas também têm que ser feitas para toda vez que a gente decide mudar algo na nossa vida particular, né, implementar alguma coisa nova. A gente precisa se fazer, sim, essas 4 perguntas. Porque a gente tem uma tendência que, na minha opinião, é criada, inclusive, pelo mercado, né. Como assim? Você não conhece essa ferramenta? Você não está implementando essa ferramenta na sua empresa? Nossa, você está ultrapassado, hein. Nossa mãe, hein, pensei que não tivesse tão ultrapassado assim a sua empresa. Nossa, então assim, existe essa forçação de barra. E muitos líderes caem nessa armadilha de achar que tudo que está chegando de novo tem que ser implementado. E passar pelo filtro dessas 4 perguntas traz tanta clareza para a gente, sabe, de ação, de acordo com o que a gente vai respondendo. Inclusive, isso pode ser feito até com a sua equipe. Você não precisa querer responder isso sozinho, né? Talvez você tenha liderados que te tragam sempre ferramentas novas, né? E aí seria interessante você anotar essas perguntas para que você faça, para que vocês respondam essas perguntas juntos, para saber se realmente é algo que tem que ser levado para a diretoria para compra, né, dessa ferramenta, desse produto ou desse serviço. E a gente deixar de ser tão reativo, de querer estar sempre, ter a sensação de estar na frente, né. Não estou atrasado, não estou ultrapassado, estou sempre à frente do meu tempo. E a gente entender como isso tudo, de fato, funciona, né, emocionalmente na nossa vida, porque isso tem um peso. Se eu tiver que sempre estar à frente de tudo, isso tem um peso, uma carga. Eu vou aguentar isso por quanto tempo? É importante a gente olhar para isso, e às vezes a gente faz isso com a nossa equipe também.
cobrando para que eles estejam à frente, para que eles tragam sempre novidades, informações, várias mudanças, várias implementações juntas, sabe, desordenadas. Tem um setor, empresas maiores, por exemplo, às vezes tem um gap de comunicação enorme e um setor está implementando uma ferramenta que com certeza vai impactar outros setores. Isso não é comunicado aos setores que serão impactados. Isso não é conversado antes da implementação. E aí, na implementação, como ela já começou, um contrato já foi assinado, às vezes um contrato milionário, de anos de implementação, não dá para parar. E aí, a mudança é muito dolorosa. Então, a gente começar a olhar para isso e entender que a gente pode melhorar esses processos dentro da empresa e fazendo sempre essas 4 perguntas chaves que eu espero que você já tenha anotado aí no teu caderno ou em algum lugar que você possa estar sempre acessando, que seja até no seu celular. E vamos falar agora sobre o Minuto do Dilema. A diretoria da sua empresa está super animada com uma nova plataforma de inteligência artificial, que promete revolucionar o mercado. Eles pedem para você ser o pioneiro e implementar um projeto piloto com a sua equipe. Você, usando os 4 filtros, percebe que a ferramenta é incrível, mas não resolve nenhum problema imediato do seu time e vai desviar o foco do projeto mais importante do trimestre. O que você faz? Letra A. Você aceita o desafio para agradar a diretoria e mostrar um espírito inovador, mesmo sabendo que isso só vai sobrecarregar a sua equipe e atrapalhar a meta principal. Ou B. Você agradece a confiança, mas apresenta sua análise para a diretoria, explicando que o timing não é o ideal para a sua equipe e sugere que outro time, com mais sinergia com a ferramenta, lidere o piloto. Você vai ser inovador ou vai ser o guardião do foco? E aí? Manda sua resposta aqui para o nosso WhatsApp, para o DDD 22 99 222 1003. Eu gosto muito desse Minuto do Dilema porque ele traz umas reflexões importantes para a gente pensar e, de alguma forma, já prepara a gente se, eventualmente, algo parecido acontecer na nossa vida profissional. Então, a gente já começa a refletir sobre a nossa conduta em situações complexas, né? O Minuto do Dilema é sempre complexo. E vale a pena a gente pensar sobre isso, né? Como a gente tem conduzido as nossas questões, porque muitas vezes a gente vai para esse lugar de querer agradar o outro o tempo todo. E isso acaba virando um problema, um baita de um problema emocional para a nossa vida, né? Que acaba atraindo doenças. Líderes, a verdade amorosa de hoje é que a inovação estratégica não é sobre a quantidade de novidades que você adota, mas sobre a qualidade e a precisão das suas escolhas. Ser um líder focado não é ser um líder chato ou avesso às mudanças. É ser um líder que respeita a sinergia da sua equipe e a clareza da sua estratégia. Para essa semana, eu te desafio: qual objeto brilhante está tirando o seu soninho? Passe esse objeto brilhante pelos 4 filtros. A resposta pode te surpreender. Crescer e liderar, esse é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre a Síndrome do Objeto Brilhante, da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, envie para o nosso WhatsApp, colocando no assunto da mensagem o meu nome. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse fernandagonçalves.com. Pois o sucesso nasce na mente, no ar